Fala galera, esse é o Geolove, o canal para quem deseja aprender mais sobre o mundo em que vivemos. E o tema dessa aula é o relevo terrestre. Você sabe quais são as formas do relevo do planeta Terra? Não? Então fique aí e assista o episódio. Fala galera, vamos a mais uma aula do nosso canal e o tema dessa aula é geomorfologia. Mas antes de começar, não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para que você fique sabendo das novidades, ok? Então vamos lá, o tema dessa aula, como eu disse, é geomorfologia, mas nós vamos falar especificamente de um assunto que é os tipos de relevo do planeta Terra. Em primeiro lugar, nós temos que saber então o que é o relevo terrestre. O relevo terrestre é o conjunto de formas da superfície terrestre, o modelado da superfície da Terra. E nós vamos ver nessa aula quais são os tipos principais de relevo terrestre. Então vamos lá. Nós temos a montanha, o planalto, planície e depressão. Nós vamos ver esses quatro tipos principais do relevo terrestre. Existem inúmeros nomes em cada lugar, em cada região do planeta, você tem denominações específicas para determinadas formas do planeta Terra. No Brasil também a gente tem uma variedade de formas, de nomes diferentes para determinadas formas da superfície terrestre, mas nós vamos ver essas quatro principais nessa aula. Então, está aí uma imagem com as formas do relevo continental, do relevo terrestre, de forma bem simplificada, para a gente entender razoavelmente, facilitar a nossa compreensão do que são essas quatro formas. Vamos começar então a explicar cada uma delas agora. A primeira são as montanhas. Então as montanhas são as formas mais elevadas do relevo terrestre. As grandes montanhas, que nós estamos falando aqui de montanhas elevadas, montanhas íngremes, com muitas encostas, muitas áreas com declividade. Essas montanhas normalmente são áreas com mais de 3.000 metros, são denominadas montanhas, áreas com 3.000 metros de altitude para cima. As montanhas, então, elas são formadas pelo choque de placas tectônicas. Elas são chamadas também de dobramentos modernos, porque pela sua idade geológica, elas são recentes, geologicamente falando. Elas sofrem intensos processos erosivos, porque elas estão muito elevadas ainda, então elas sofrem com a ação do vento, com a ação da água, que vão causando ao longo do tempo, de forma lenta, o rebaixamento dessas montanhas. E também são as montanhas, essas altas montanhas, que são chamadas as cordilheiras, né? Então as cordilheiras são cadeias de montanhas, como se fosse uma grande parede de montanhas que existem em algumas determinadas regiões do planeta. Então você tem os Andes na América do Sul, você tem o Himalaia na Ásia, você tem as montanhas rochosas na América do Norte. Então existem várias cadeias montanhosas com grandes altitudes no planeta Terra que formam essas formas do relevo que são denominadas as montanhas. Uma outra forma de relevo que nós estamos vendo nessa imagem são os planaltos. Os planaltos são formados por processos de erosão. São os processos que predominam nessas formas do relevo e que ajudaram a sua criação, a sua formação. Muitos planaltos são derivados de áreas mais elevadas que ao longo de milhões de anos sofreram a ação do processo erosivo e acabaram diminuindo de tamanho e dando origem aos planaltos. A palavra planalto já tem uma relação que mostra um pouco do entendimento do que é um planalto, que é uma área plana, mais alta, elevada. Normalmente os planaltos têm mais de 300 metros de altitude e os planaltos são limitados por áreas mais baixas, são áreas mais elevadas que a área que está ao seu redor. No caso do planalto, pelo menos uma das áreas, uma das bordas do planalto, então nos limites do planalto, pelo menos um desses limites tem que ser uma área mais baixa do que ele. Você pode ter um planalto que numa borda seja limitado por uma montanha e numa outra borda pode ser limitada por uma planície, mas o planalto tem que sempre, de uma dos limites do planalto, ser limitado por uma área
mais baixa do que ele. Então, os planaltos, eles não necessariamente têm que ser tão planos como nós estamos vendo aqui. Você pode ter planaltos que são extremamente planos, ou você pode ter planaltos também que têm morros, tem alguns picos, algumas áreas mais elevadas. Não necessariamente tudo tem que ser plano para ser um planalto. Inclusive, no Brasil, você tem incluído em planaltos vários tipos de relevo diferentes, com características diferentes, que são incluídos dentro da forma do relevo que é o planalto. Uma outra forma de relevo também que existe na superfície terrestre são as planícies. As planícies são formadas pelo acúmulo de sedimentos. Os sedimentos que vêm dos planaltos, das montanhas que são erodidos, acabam sendo depositadas nas áreas de planícies. São áreas, como o nome já diz, áreas planas ou com poucas ondulações. São áreas com altitudes baixas e próximas. As altitudes das planícies são próximas ao nível do mar. Então, a altitude da planície, geralmente, ela está próxima ao nível do mar, na maioria das planícies, tá bom? Mas você pode ter algumas planícies encaixadas dentro de um vale, no alto de uma montanha, que foi criada ali pelo acúmulo de sedimentos dentro de um vale e está numa área mais alta. Mas, normalmente, as planícies estão nas áreas mais baixas e próximo ao nível do mar. Então, você tem planícies criadas por rios, você tem planícies criadas pela ação do mar e do oceano. Então, você tem vários tipos de planície formada por sedimentos diferentes, mas todas elas têm essa característica de serem planas ou com poucas ondulações e também de terem sido formadas pela deposição, pelo acúmulo de sedimentos numa determinada área. A última forma de relevo que nós vamos ver são as depressões. As depressões, elas são formadas por processos erosivos. Outra característica da depressão é que ela é uma superfície rebaixada em relação às áreas que estão ao redor dela. Elas são mais baixas que a área ao seu redor. Então, uma característica muito importante, essas duas que eu falei. Principalmente essa questão que ela é formada por erosão. É a erosão atuando, o intemperismo atuando nessa área que cria uma área mais baixa que o seu redor, uma área mais baixa que o seu entorno e dá origem às depressões. As depressões podem ser de dois tipos. A depressão relativa, quando essa depressão ela é acima do nível do mar, tá? Ela é relativa, e absoluta quando a depressão ela é abaixo do nível do mar. Existe uma depressão absoluta muito famosa no mundo, que é o Mar Morto, lá no Oriente Médio, entre Israel, Palestina, Jordânia. Então você tem o Mar Morto e essa área, essa é uma depressão absoluta porque ela está abaixo do nível do mar. Então essas são as 4 principais formas do relevo que nós vimos e que precisamos conhecer para a gente poder entender, inclusive, outras formas específicas que estão relacionadas, estão dentro dessas formas principais que nós vimos nessa aula. Então, espero que vocês tenham entendido o conteúdo que nós vimos durante essa aula. Se você gostou dessa aula, dê o seu like, ative o sininho de notificações, se inscreva no canal e até a próxima aula. Saudações geográficas!